Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, mais conhecido como a quarta com cara de sexta, né? Porque estamos quase sextando por aqui, no meio da semana. Mas não por isso, não saíram dados importantes hoje. Aliás, vocês vão ver que a agenda está recheadíssima. Está mais cheia que ontem, gente. Se ontem a agenda já estava cheia, hoje ela está mais cheia ainda. Até porque a gente tem divulgações importantes aqui no Brasil, vários balanços corporativos sendo divulgados no mundão afora. E tem muitos dados de crescimento também dos países sendo divulgados. Então a gente vai passar por tudo isso rapidinho na agenda. Mas o que a gente vai contar hoje para vocês? Vamos falar do IGPM, porque ficou ali o IGPM pendente de ontem. Vamos falar da atualização da nossa novela, porque todo dia tem. E tem também, né, o desemprego que saiu aqui no Brasil e a gente vai analisar isso com calma com vocês. Antes de tudo isso, já vamos passar pela agenda, já que eu falei que ela está cheia, que ela está em uma agenda recheada, já vamos passar pela agenda para não perder mais tempo aqui, já que a gente tem um monte de coisa. Vamos lá. A França divulgou o PIB do primeiro trimestre, mas não só a França. A gente teve a divulgação do PIB na Alemanha, na Itália, em Portugal e na zona do euro. Além disso, lá na Alemanha também saíram as vendas no varejo de março. Então a gente começa a ver, né, agora na agenda e a partir de agora, as divulgações de PIB do primeiro trimestre, né? Ainda é primeira leitura, ainda é leitura preliminar na maior parte das vezes, mas isso já começa a aparecer aqui na nossa agenda semanal e diária, né? Então hoje, na parte da manhã, a agenda ficou mais focada mesmo nessas divulgações na Europa, até por conta do horário, todas aí entre 3 e 6 da manhã. Então, bem cedinho, os PIBs, né, o ritmo de crescimento também desses países já foi conhecido. Mas não para por aí, porque vindo também aqui para o Brasilzão, lá pelas 8h30, 9 horas, a gente já teve divulgação importante por aqui. Então, vamos passar aí para o pessoal de casa acompanhar, porque às 9 horas da manhã a gente teve divulgação da PNAD contínua, né? Então, o que é a PNAD contínua? É a pesquisa nacional ali de domicílios, mas o que a gente olha na PNAD contínua, né, normalmente? O desemprego, a renda, a subutilização, a criação de vagas, né? Quantas vagas ali estão ocupadas dentro das categorias e qual foi a variação em relação ao mês anterior. Então, tudo isso é o relatório mais completo de empregos aqui no Brasil. Quase como um payroll lá nos Estados Unidos, que é o relatório mais completo de dados do mercado de trabalho lá. Aqui a gente tem a PNAD, que traz todo esse ritmo também de mercado de trabalho. Mas não foi só isso que saiu. Saiu o indicador de incerteza econômica da FGV, saiu o setor público consolidado de março, também 8h30. Então, como eu falei, a partir das 8, o Brasil aparece na agenda, começa a pipocar aí, 9 horas da manhã. Saiu o índice de preços ao consumidor da Alemanha, mas ainda versão preliminar, porque é quase uma prévia aqui. Afinal, o mês de abril está acabando, mas ele ainda não acabou. Tem também o México divulgando o PIB do primeiro trimestre preliminar. Então, mais uma vez aqui o crescimento dos países aparecendo na agenda. Mas tem outros dados importantes também saindo lá nos Estados Unidos. Então, tem relatório de criação de vagas no setor privado, o relatório ADP, que aqui fazendo também um paralelo, só para vocês entenderem com um dado nosso aqui, seria um primo do CAGED, tá? E 9h30 da manhã teve também o PIB dos Estados Unidos, primeira leitura, dado bem aguardado dessa semana. A gente tem 3 dados bem aguardados essa semana lá nos Estados Unidos. O PIB do primeiro trimestre, ainda que seja a primeira leitura, o próprio índice de gastos com consumo, o PCI e o núcleo, né, que são ali dados ligados ao consumo pessoal, dados de inflação de consumo pessoal e que o Banco Central dos Estados Unidos adora, olha de perto. Então, esse PCI acaba tendo um peso bem importante, não tanto o trimestral, mas o mensal, tá? Então, isso é olhado muito de perto. Então, tem 2 estrelas aí na agenda já dos Estados Unidos, que é o índice de gastos com consumo e o PIB por lá. Só que lá também saiu o índice de custo de emprego do primeiro trimestre. Então, a gente tem uma agenda bem também pesada lá nos Estados Unidos de indicadores ligados ao mercado de trabalho, indicadores de crescimento e de gasto com consumo pessoal. Então, tem bastante potencial
de ditar o ritmo da economia dos Estados Unidos. E o que está todo mundo tentando buscar com isso? Se a economia dos Estados Unidos está desacelerando ou não e se vai ter corte nos juros por lá. Ontem essa expectativa cresceu com base nos dados que foram divulgados também, que mostraram desaceleração na criação de vagas, a criação de vagas ficou abaixo do esperado. A gente teve também ali um ritmo de sentimento caindo mais uma vez. Então isso mostra que a economia ela possa estar desacelerando e essa desaceleração vai trazer uma possibilidade também de corte de juros. Nada ainda discutido, mas já tendo essa expectativa sendo criada. Então vamos ver também o que mais saiu, porque como eu falei, a agenda está longa, tem um monte de balanço que vem por aí. Vamos passar aí a agenda para o pessoal de casa acompanhar, porque na França saiu o balanço do Crédit Agricole, tem também Barclays no Reino Unido, Glencore no Reino Unido, tem aí na Espanha também Iberdrola, tem Stellantis na Itália. Então, uma série de balanços sendo divulgados na Europa, e aqui está antes da abertura, porque é o horário ali antes da abertura dos Estados Unidos. Pode ver que saem primeiro os europeus. Depois a gente tem International Paper nos Estados Unidos, também divulgando balanço, e tem um pontapé aí no setor financeiro com o Santander. Mas vamos passar aí para o pessoal de casa acompanhar com a gente. Então tem Santander aqui no Brasil divulgando o resultado, a WEG também, e a Caterpillar nos Estados Unidos. Então, uma série de balanços sendo conhecidos hoje. E aqui no Brasil, o que fica aí no radar é o balanço do Santander, porque é um balanço que dá realmente pontapé inicial para o setor financeiro. Então, a partir de agora, a gente começa a conhecer os resultados dos bancos. Vamos ver se eles lucraram mais do que eles já tinham lucrado antes. Tem a teleconferência dos resultados do Santander às 10 e PMI do ISM Chicago dos Estados Unidos 10h45. Então, até agora, a gente tem uma agenda aí bem focada em balanços e crescimentos dos países. E aí vem o tal do PCI, agora às 11 horas, agorinha, o PCI mensal que eu estava falando para vocês. Hoje sai o trimestral e o mensal, os dois juntos. E esse sim é o mais analisado de perto pelo Banco Central dos Estados Unidos, porque traz a evolução mensal. A outra traz a evolução no trimestre, e essa traz a evolução mensal do gasto, dos preços ali com consumo, da renda pessoal e o núcleo de tudo isso. Então, aqui é realmente um dado que vai ganhar peso a partir de agora, das 11 horas. Então, se a gente começar a ter alguma movimentação, principalmente em juros, vem aí do PCI e do núcleo do PCI. PCI aqui é o apelido para índice de gastos com consumo. E aí a gente tem a segunda parte da agenda. Estou quase perdendo o fôlego, estou quase que nem o Ibovespa ontem, que começou com fôlego e foi perdendo. A gente tem os estoques de petróleo, gasolina, destilados e utilização de refinarias. O CAGED, que sai ao longo do dia. Então, hoje a gente também tem dois dados de emprego aqui, até por conta do feriado e tudo mais. Sai PNAD e sai CAGED, que são as vagas do setor privado. Tem estoque da dívida pública federal às 2h30 e o fluxo cambial semanal, esse que sai toda semana, velho conhecido nosso. 15 horas tem divulgação de política monetária na Colômbia e aí a gente começa os balanços depois do fechamento. Passou a primeira etapa de balanço, agora a gente vai para o segundo round, porque as empresas de tecnologia divulgam balanço hoje lá nos Estados Unidos. Quem? A Meta, a Microsoft, tem a Qualcomm também por lá. Sai o PMI industrial do Japão, ontem foi feriado lá, então não teve divulgação. E aí a gente tem ainda balanço da Air France e da Airbus na França. Então aqui um dia bem voltado para balanços, esses balanços do setor de tecnologia sendo muito aguardados também. Então um dia de agenda muito pesada e que pode ter vários condutores. A grande questão é, será que esses condutores vão ganhar protagonismo ou será que eles vão ficar à sombra das discussões em relação à tarifa comercial e à guerra comercial com a China, que é o que hoje está tomando todo o noticiário e conduzindo de forma mais intensa aí as expectativas, o mercado, o setor produtivo, todo mundo está respondendo mais à guerra comercial do que qualquer outro fator que acaba ficando em segundo plano sempre. Só que a gente não pode esquecer que uma coisa está ligada à outra. E aí, para entender o que aconteceu ontem nesse mercado, vamos chamar o Diego que está lá na redação para ele contar um pouquinho aí como é que foi o fôlego do Ibovespa, o que aconteceu. Será que o Ibovespa está com fôlego que nem o meu? Diego, bom dia para você. Como é que você está? Bom dia, Débora. Bom dia para toda a nossa audiência. Vou dar aqui meus bons dias. Bom dia para o Pacheco Lucas, bom dia para o André Bolzan, bom dia para a Yara Nunes, diretamente do Distrito Federal.
Bom dia para Marineide Pimentel, bom dia para o Leandro, enfim, bom dia para todo mundo. Sextou, né? Pelo menos em clima de sextou aqui no Mercado de Investimentos. Amanhã e sexta não teremos o programa, voltamos somente na segunda-feira. Mas sobre o fôlego, pois é, Débora, acho que o Ibovespa ainda estava com menos fôlego que você. Eu fiquei impressionado agora com como você conseguiu passar por essas 8 páginas de agenda sem tomar um golinho da água, viu? Mas sobre a Bolsa Brasileira, o Ibovespa emendou ontem o 7º pregão seguido com alta, ainda que mais perto da estabilidade do que qualquer outra coisa, né? Fechou o dia com uma alta de 0,06%, aos 135.092,99 pontos. O dólar, por sua vez, caiu 0,31%, cotado a R$ 5,63, ainda refletindo todo o drama da nossa novela favorita. Já no ringue corporativo, os nossos pesos pesados tiveram um dia bem misto. A Vale encerrou o dia com baixa de 0,37%, mas com compensação da Petrobras, que subiu 0,53%, mesmo com uma baixa bem forte do petróleo internacional. Os grandes bancos também subiram aqui no Brasil. O Itaú teve uma alta de 0,80% e o Bradesco de 1,12%. No cenário externo, as novidades que movimentaram o mercado no dia de ontem foram os 100 dias do governo Trump e o derretimento por completo da popularidade dele, né? Principalmente depois de todo o caô dramático da tarifa fatal. Já aqui no Brasilzão, além desse derretimento da popularidade do Trump, o resultado das contas do governo central e o IGPM foram destaques. Um breve spoilerzinho aqui das contas do governo central, que infelizmente a gente não vai conseguir abordar hoje, mas as contas do governo central encerraram o mês de março com um superávit primário de 1,1 bilhão de reais, resultado significativamente melhor ao mesmo período do ano passado, 2024, quando tivemos um déficit de 1,08 bilhão de reais. Sobre GPM, não vou dar spoiler porque a gente vai falar sobre esse assunto mais tarde. Débora? Vamos lá, né? Vamos entender por que o Ibovespa começou com fôlego, perdeu o fôlego, né? Por que o dólar voltou a cair pelo 8º dia seguido e nossa bolsa subir pelo 7º dia. Então, uma sequência de sessões aí que elevaram o Ibovespa e derrubaram o dólar, inclusive num dia de fortalecimento do dólar frente aos pares, frente a outras moedas. Então, o que a gente está vendo como desdobramento de tudo isso que está acontecendo lá nos Estados Unidos? A volta de uma busca por outros mercados, além do mercado dos Estados Unidos. Porque ontem, como eu falei, saíram ali dados ligados ao sentimento, saíram lá dados ligados à criação de vagas e todos eles ficaram abaixo do esperado e tiveram recuo também. O sentimento caiu, né, o sentimento ali econômico, que mostra, né, como é que estão as expectativas para a economia dos Estados Unidos. A gente tem também, né, uma queda, né, e uma criação de vagas menor do que a esperada. Então, tudo isso faz ali um burburinho, né, ou cria uma dúvida, coloca uma pulga atrás da orelha de como é que vai ser o ritmo da economia dos Estados Unidos daqui para frente, se ela vai realmente começar a desacelerar e apresentar inflação, que é justamente o cenário que está todo mundo temeroso. E quando eu falo todo mundo aqui, eu não estou falando só da bolsa que reage ali no dia seguinte ou no próprio dia. Eu estou falando realmente do mundo de forma global mesmo. Eu estou falando todo mundo literalmente. Por quê? A gente começa a ter uma falta de previsibilidade, isso eu já contei para vocês. Essa falta de previsibilidade acaba deixando todo mundo receoso, então ninguém sabe qual que vai ser o caminho a ser tomado, porque pode ser que um caminho seja escolhido ali e no dia seguinte Trump mude de ideia e tome alguma medida que vai atrapalhar aquele caminho que foi decidido. Só que quando a gente decide, do lado produtivo da economia, colocar o dinheiro na produção, seguindo um caminho, um planejamento e um projeto, caso aconteça alguma coisa ali no meio do caminho, vai ser difícil desfazer, porque o investimento já começou a acontecer e ele vai colher frutos depois. Então, se você não sabe se você vai conseguir colher frutos ou se aquele é o melhor caminho para seguir diante do que está acontecendo, é melhor esperar um pouco, e aí que a gente fala do compasso de espera, do que tomar um caminho, colocar o seu dinheiro em produção, contratar gente, aumentar a capacidade produtiva e não conseguir colher os frutos disso depois. Afinal, a gente vive num modo de produção capitalista que a finalidade acaba sendo lucro. Então, se a pessoa acha que ela não vai ter demanda, né, o
recurso, ele dono do recurso, dono do capital, acha que ele não vai ter demanda futura, não tem expectativa de melhora para frente, não vai ter lucro com aquilo, ele vai esperar para tomar a decisão. Só que por que o mercado financeiro reage antes? Porque o mercado financeiro, ele acaba tendo uma reação mais na expectativa, então ele é o primeiro a mostrar a reação. Mas isso acaba desencadeando uma série de movimentos também do lado real da economia e deixa todo mundo em compasso de espera. E não deixa só os Estados Unidos ou empresas estadunidenses em compasso de espera. O mundo inteiro acaba sendo afetado com isso, porque uma desaceleração global, uma desaceleração que comece nos Estados Unidos, vai trazer um efeito dominó. E ontem a gente estava falando bastante dessa relação entre Donald Trump e China e como essa tensão está acontecendo e ficando cada vez mais tensionada, aqui sendo quase subindo para cima, né? Mas a relação está ficando mais tensionada e como isso está deixando o mundo ali em cautela para tomar suas decisões. E aí a gente entra com um papel muito importante, que é o papel que a China vem desempenhando desde o fim da Covid. Não é de hoje que a China está tentando estabelecer essas relações comerciais. Ela não começou isso agora com a guerra comercial com os Estados Unidos. Ela já vem tentando fortalecer essas relações desde antes, principalmente com os BRICS. Então a gente começa a ver essa aproximação da China com outros países e agora mais intensamente. E aí algumas pessoas foram comentar no vídeo que eu falava sobre isso, que eu falei, um está jogando Civilization e o outro está jogando um jogo que se não for com as regras dele, ele não joga. Falando aí que Pequim está mais jogando um Civilization, para quem jogou esse jogo lá dos anos 90 e que é atualizado até hoje, tem várias versões aí, é um jogo que você monta ali estratégias de longo prazo, você tem algumas questões de diplomacia e tudo mais. Era um jogo muito legal, inclusive, vale a pena conhecer, mas a gente tem aí o outro lado querendo jogar um jogo que se as regras dele não forem atendidas, ele não quer jogar. Então ou você joga e senta para conversar com as regras, ou ele não quer sentar com você. A grande questão é, a China ela não quer ceder a isso, ela não quer jogar com as regras impostas de cima para baixo ou top-down, como as pessoas gostam de falar, para ficar mais chique. Então ele não quer ceder ali às imposições dos Estados Unidos. E Donald Trump tem essa postura mais impositiva. Isso quer dizer que eu estou falando que a China é inocente, que a China é boba? Não estou falando isso. Estou falando que são questões geopolíticas e formas de jogar esse xadrez e que a China está tentando aproveitar esse momento para fortalecer algo que ela já vinha fazendo há pelo menos 3 anos ou mais, desde a Covid, ali, principalmente com os BRICS. Mas a gente vê a China ali tentando se aproximar da Índia para buscar ali até diminuir algumas questões de déficit comercial. Então ela vai ali para apoiar a Índia, começa a buscar outros países dentro dos emergentes para fortalecer seu comércio e crescer também as suas exportações, pegar o mercado europeu para tentar fazer alguma relação comercial mais intensa, para exportar mais para lá. Também eles não são bobos, não estão fazendo isso à toa. Não é porque, quase colocando ali uma coisa contra outra, mas é uma relação que enquanto um está tensionando, outros estão tentando buscar essa diplomacia, o que mostra até uma forma que a China costuma negociar. E normalmente a China não costuma negociar abaixando cabeça. Então vai ser muito difícil você trazer uma forma impositiva de sentar para negociar com a China. E por isso que está essa tensão toda. Enquanto não chegar a um consenso de como vai ser essa conversa, a gente vai ter essa tensão acontecendo. E aí até achei uma coisa bem interessante, porque ontem quando eu estava lendo sobre toda essa questão de negociação mais recente, o posicionamento ali da China, de Pequim, em relação aos emergentes, de pedir para eles não cederem aos Estados Unidos e fortalecerem ali fortalecer para não realmente ceder a qualquer pressão que venha. Eu até achei um ponto importante, de como a China está tentando estabelecer esses laços com os países vizinhos em relação, por exemplo, à Coreia, porque a Coreia do Sul, ela tem ali uma questão com a China e parece que esses laços estão tentando ser estreitados. E aí é interessante porque é uma coisa de cultura, mas a gente sabe o quanto isso também tem ali um fundo de geopolítica, um fundo de estabelecer relações e estreitar laços. Porque vai ter um show de K-pop na China, pela primeira vez. Então aqui a gente vê
né, que as relações, às vezes, elas vão para além do que a gente vê ali de comércio. Tem alguns laços sendo estreitados com outros países, pode ser para tentar zerar o déficit ali, pode ser para tentar se aproximar do Japão, para tentar buscar um mercado europeu ali, mas como a China vem tentando aproveitar isso para fortalecer o bloco dos BRICS, se fortalecer junto com isso, claro, mas também tentar jogar esse jogo, esse xadrez geopolítico, de uma forma que ela tente ali também sair ganhando. Afinal, é isso que ela quer. E ela está aproveitando esse momento de tensão mesmo para isso. E aí a gente tem um fato que aconteceu ontem, né, que até a porta-voz da Casa Branca foi ali a público acusar Jeff Bezos de estar sendo aliado à China, de estar ligado a banco chinês, só porque ele falou que ia colocar ali as tarifas. Aí isso foi negado pela Amazon, inclusive a gente falou isso, mas logo em seguida a Amazon negou, disse que nunca teve a intenção de colocar ali que, por exemplo, um item vai ficar mais caro por conta das tarifas, que ele não vai colocar isso nunca foi considerado seriamente, nem foi aprovado. Então que essa tensão também nunca aconteceu. Mas a gente começa a ver uma série de pessoas que apoiaram Donald Trump ou que tiveram algum relacionamento mais próximo com ele, começar a pular fora do barco. Inclusive, foi dado um recado ali que essa atitude da Amazon seria hostil, seria política, não sei, acho que a gente não tem o vídeo, mas é um vídeo bem interessante, está nas nossas redes sociais do ICL, que é justamente esse pronunciamento da porta-voz aí da Casa Branca, a Leavitt. Então ela vai lá, fala, né, sobre isso, ela dá uma alfinetada, uma troca de farpas aí com o Jeff Bezos, acusando ele ali de estar se aliando à China e pulando fora, né, indo contra ali, sendo hostil com os Estados Unidos. Mas o que a gente tira daí é que está todo mundo percebendo que em algum momento essas tarifas podem prejudicar os próprios Estados Unidos, o próprio país ali. Né? Então, inclusive, a gente teve uma atualização, né, da novela de fato, que é a possibilidade de rever as tarifas ali de autopeças para elas não se empilharem, porque eu tinha contado para vocês que a cadeia produtiva vai e volta ali nos Estados Unidos, cada peça é produzida num lugar e aí tem a tarifa dos carros, então isso ficaria empilhando tarifas e deixando o carro muito mais caro. E aí parece que vai ter uma revisão disso para esse empilhamento não acontecer, porque isso prejudicaria, claro, ali o setor automotivo dos Estados Unidos e os consumidores no final, porque isso vai ser passado para o consumidor e o carro pode ficar muito mais caro. Estudos mostram ali que, dependendo de como o carro é produzido, ele pode ficar de $3.500 a $20 mil mais caro. Então, para evitar que isso aconteça, isso está sendo revisto. Mas a gente vê, né, que tem ali um vai e volta, uma peça de xadrez que é colocada ali, depois olha e fala, putz, acho que fiz a jogada errada, porque é um xadrez político mesmo e que está afetando o mundo todo. E o setor produtivo também está ficando com o pé atrás para voltar a produzir, aumentar a capacidade. E isso é desaceleração. Mas vamos vir aqui para o Brasilzão, né, porque a gente tem um dado importante saindo hoje, que é a taxa de desemprego. Diego, antes da gente falar de desemprego, como é que está a nossa audiência? Tem comentário, tem dúvida? O pessoal aí está participando? Olha, Débora, o pessoal está participando bastante e dando bastante risada desse caos, né? Essa virada de jogo aí por parte do Bezos com relação ao governo Trump, inclusive, né? Teve um vídeo que foi divulgado nas nossas redes sociais, a gente infelizmente não conseguiu passar aqui, só que é particularmente cômico, né? Onde uma secretária, se eu não me engano, do governo Trump associa uma possível ligação da Amazon com o governo chinês. Então, assim, é o caos instaurado, né? Cisânia quase, praticamente. Mas eu queria puxar aqui o gancho para a PNAD trimestral, né? Saiu hoje pela manhãzinha, às 9 horas da manhã, pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nosso querido amigo, a PNAD trimestral. A PNAD ela é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, como já disse, e que investiga diversas características e aspectos da população brasileira, né? E aí, como a Débora já trouxe também no começo do programa, criação de vagas, em quais setores, renda média da população brasileira, desocupação e tudo mais. Agora, o principal dado que aparece, na verdade, na nossa manchete e nas manchetes dos outros jornais é a desocupação. E a desocupação chegou a 7% no trimestre encerrado em março, a menor taxa da série histórica para o período. Agora, quem pode trazer essa informação em detalhes é você, minha amiga e colega de trabalho, Débora.
Passar rapidinho, porque eu não tenho tanto tempo aqui, eu tenho uns 6 minutinhos para falar de PNAD com vocês, então a gente vai passar nos principais pontos. O que a gente vê aqui do comportamento do desemprego nesse mês ou nesse trimestre encerrado em março? A gente tem uma alta, né, uma subidinha ali do desemprego, o que é uma coisa até comum no começo do ano, mas mais que isso, né, a gente consegue ver, né, aqui no gráfico, achei que o gráfico estava aqui, mas ele está ali. Vamos lá, a gente consegue ver aqui essa alta, né, então a gente chega num patamar, no menor patamar aí em novembro, em 6,1, depois a gente começa a ter, inclusive, um aumento do desemprego antes do esperado, né, porque a gente começa a ver esse movimento normalmente de alta depois das festas, né, depois do fim do ano, que é quando vagas temporárias acabam, a gente tem uma sazonalidade ali de emprego, isso é bastante comum de ter essa alta. Mas quando a gente olha esse dado, a gente vê, bom, está subindo o desemprego, ainda está num patamar mais baixo do que estava no ano passado, mas qual a qualidade desse emprego? Como esse desemprego aconteceu? Como é que está a renda? Eu acho que esses são os pontos principais para a gente olhar, porque também não adianta ter um desemprego em queda e uma informalidade enorme e uma renda caindo, né? Que não é o cenário de renda que a gente tem hoje, mas são pontos importantes para a gente pensar em qualidade, né, no dado qualitativo da formação de emprego. Então, por mais que a gente tenha aí um aumento do desemprego, e a gente vai ver daqui a pouco na criação de vagas, como é que foi a variação das vagas de um mês para o outro, na criação aqui é variação mesmo da ocupação, como é que isso foi formado. Então, vamos ver aqui, vamos passar para o próximo gráfico, que eu acho que é mais importante aqui. Quando a gente vê o número de empregados, ou a variação desse número de empregados de um mês para o outro, 90 mil vagas, né, ou postos de trabalho deixaram de existir aí entre abril e março não, né? Entre fevereiro e março dos empregados. E aí a gente vê uma queda bem grande nos empregados do setor privado com carteira assinada, 113 mil vagas ou ocupações, né, pessoas ocupadas nessa categoria, e 84 mil vagas no setor privado sem carteira assinada. 4 mil de trabalhador doméstico. A gente tem aí 65 mil, um aumento de 65 mil pessoas no setor público com carteira assinada, 46 sem carteira. Mas aí a gente vai para o ponto que eu queria chegar aqui, eu queria frisar muito aí o empregado no setor privado com carteira e sem carteira, e na próxima página que são aí os trabalhadores com o CNPJ, empregador, conta própria, porque a gente vê um aumento do trabalho por conta própria com o CNPJ e sem, né? Então a gente começa a ver de novo um movimento indo ali para o conta própria, né? Não é o empregador com CNPJ, nem o empregador sem CNPJ, mas um movimento de aumento de vagas aí que não supre o que deixou de existir no setor privado, mas aí no conta própria com CNPJ e sem. Né? Então, esse aumento de vagas acontece aí. E a gente sabe que o trabalho por conta própria aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala sem CNPJ, tem ali uma beirada da informalidade. Né? Então, a gente volta a ver esse crescimento nesse tipo de vaga saindo ali do setor privado. E isso acende um alerta. A gente ainda não tem efeitos na renda, a renda voltou a subir de forma real, então desconsiderando a inflação ou descontando a inflação, a gente volta a ter um aumento da renda nesse mês, mas esse alerta da informalidade ou dos empregados por conta própria aí, voltando a crescer com uma queda bem grande no setor privado, a gente já começa a ver alguns efeitos que podem vir justamente da taxa Selic mais alta. Se você tem uma taxa Selic mais alta, se você começa a criar um ambiente para desaceleração econômica, as empresas elas vão contratar menos. Elas podem ter ali um maior número de demissões porque ela vai diminuir o investimento, ela vai botar o pé no freio. Por isso que a gente não pode deixar, né, tudo ali na mão também do setor privado, porque o setor privado ele sempre vai buscar o lucro no final das contas. E deixar isso na mão, e aí eu não estou falando isso à toa, né, deixar isso na mão ali do setor privado, sempre que ele puder transformar alguma coisa em lucro, ele vai transformar. Então, se a gente está num ambiente macroeconômico não tão favorável para o investimento, ele vai tentar fazer desse limão uma limonada do lucro dele. Então, ele vai tentar extrair lucro de alguma forma. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso demitindo as pessoas, diminuindo os custos dele. Então, a gente tem uma questão aí pela frente, e na segunda-feira eu volto a falar nisso, porque realmente não deu tempo, né, de abordar como eu gostaria de abordar esse assunto,
mas a gente começa a ver, né, nossa, me fugiu completamente a palavra aqui, esse comportamento no setor privado. E pode ser que isso comece a aumentar mais, né? Esse comportamento comece a aparecer mais em outros aspectos, em outras pesquisas. E isso é um reflexo do ambiente macroeconômico de desaceleração causado também pela alta da Selic. A gente volta nesse assunto na segunda-feira, porque amanhã não temos programa, mas antes de passar para o rolê, eu vou pedir aí para vocês se inscreverem no iclmercado.com.br para fortalecer aqui o nosso jornalismo independente, corajoso e que não tem aí rabo preso, não tem patrocínio de ninguém. Então a gente pode alfinetar um, pode falar do outro, sem aí nenhum medo, porque o nosso compromisso é com vocês mesmo e tudo isso só é possível por conta de vocês. Então, iclmercado.com.br, fortaleça aqui o nosso programa também. E agora entrego para os nossos vizinhos, porque estamos quartando, né, ou sextando mais cedo e nada melhor do que dar um rolê para isso. Então, vocês ficam com o William De Luca e o Guga Noblar a partir de agora. E na segunda-feira eu volto para meter a mão no vespeiro e falar alguns pontos para vocês. Um beijão e até lá, pessoal. Jornalismo de verdade coloca o interesse do público acima de qualquer outro. Essa é a gravidade da situação. Como que a gente hoje, que tem imagens imediatas do que se passa, aceita uma coisa dessa? Incomoda os poderosos. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás de ti, cadê a credencial? A gente entrou agora numa cruzada contra esse crime das tais apostas esportivas. Jornalismo de verdade não se omite nunca. Está sempre ao lado da democracia. Que eu já falei várias vezes, né? Sobre como o Cid omitiu e até mentiu algumas vezes. As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Não descansa, porque a notícia também não. A gente está subindo uma trilha no meio do mato. É um lugar perigoso também, porque é esse tipo de pedaço de terra que acabou deslizando lá para baixo, né? Então a gente está prestando atenção e está subindo para mostrar lá de cima. Jornalismo de verdade denuncia as injustiças. Um grupo de pessoas cada vez maior está sendo trazido e despejado aqui por Paraisópolis. Jornalismo de verdade é livre, sem patrocínio, sem monetização e com independência para dizer o que precisa ser dito. O ICL só pode fazer jornalismo de verdade graças ao apoio da comunidade corajosa que luta ao nosso lado. Faça parte da comunidade do ICL e apoie a nossa luta pelo jornalismo de verdade.